Olá pessoal, essa é a nossa sexta aula de Química sobre estequiometria. Espero que vocês gostem, venham assistir e ver como é fácil fazer um cálculo estequiométrico. Bom, pessoal, vamos à nossa sexta aula, que é sobre estequiometria. Bom, o cálculo estequiométrico é utilizado quando precisamos saber a quantidade de produto que a gente espera da reação e também quando a gente não sabe quanto de reagente usar e a gente quer descobrir. Bom, eu vou estar explicando para vocês em forma de exercícios, peguei um exemplo de cada. E as relações que a gente vai usar são aquelas aprendidas na aula passada de relações numéricas, certo? Bom, peguei um exemplo. Quantos mols de água se formam quando 0,25 mol de O2 reage com o gás hidrogênio? O primeiro passo, a gente tem que ter a reação balanceada. A gente tem 2H2 mais O2 formando 2H2O. O segundo passo, descobrir a relação numérica. Aqui fala quantos mols de água se forma com 0,5 mol. Então, a relação é mol para mol. No terceiro passo, a gente montar a regra de 3 baseada na relação. Então, a gente vai montar. Pega a reação e monta. E pergunta quantos mols de água se formam quando 0,25 mol de O2 reage. Então, a gente tem 1 mol de O2 para 2 mols de água, utilizando o coeficiente apresentado. 0,25 mol está para x, então a gente vai multiplicar em cruz, vai ficar x igual a 0,25 vezes 2, x é igual a 0,5 mol de água produzida. Aí, aqui no segundo exemplo, a gente já vai ter outra relação, e outra reação também. Qual a massa de óxido de ferro 3, Fe2O3, presente no minério de ferro, é necessária para produzir 10 gramas de ferro ao ser reagido por monóxido de carbono reduzido ao metal ferro e ao gás de óxido de carbono? Primeiro passo, a gente tem que ter a reação balanceada. Então, a gente tem Fe2O3 mais 3CO, que aí a gente forma 2Fe mais 3CO2. Depois a gente estabelece a relação numérica. Então, qual é a massa presente no minério de ferro necessário produzir 10 gramas? 10 gramas também é massa. Então, a relação é massa-massa. Terceiro passo, a gente vai determinar as massas molares e vai montar a regra de 3 com relação à reação e na relação descoberta. Então, descobrir as massas molares é igual eu falei para vocês da outra vez. A gente vai somar as massas atômicas e, se necessário, multiplicar pelo índice. Então, a massa do ferro é 55,85. Pessoal, geralmente essa massa molar, eles dão no exercício, eles dão as massas atômicas para se calcular a massa molar, certo? Então, 55,85 vezes 2, a gente tem 2 átomos de ferro, mais 16 vezes 3, e dá 159,7. E a massa do ferro, 55,85, é o que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar 159,7 está para 2 vezes 55,85. Por que 2? Por conta desse coeficiente aqui. E x está para 10 gramas. Aí a gente vai pegar 111,7x, que é a multiplicação, que está igual a 10 vezes 159,7. Então a gente vai ter x igual a 1597 dividido por 111,7, x é igual a 14,29 gramas de óxido de ferro 3 para produzir 10 gramas de ferro. Então, no nosso terceiro exemplo, já é uma outra relação. Então, aqui o exercício, a gente tem a relação balanceada e pergunta o volume de CO2 medido na CNTP. Pessoal, se não for na CNTP, o exercício tem que dar a relação para vocês, de quanto é 100 litros, ou ele dá alguma outra relação para você jogar numa fórmula. Mas se não for, a gente vai usar 22,4, igual eu expliquei na aula passada para vocês. Produzido na combustão de 960 gramas de metano é. Aqui a gente tem os dados, que a massa molar é 16 gramas. A gente tem a reação balanceada. A gente vai estabelecer a relação numérica, dar o volume e a massa.
que fala o volume medido produzido na combustão de 960 gramas. Então, a gente vai determinar as massas molares se não for dada, vai montar a regra de 3. Então, a gente tem a massa molar, que eu até montei para vocês. E aqui a gente já vai fazer a relação. Então, a gente tem 16 gramas de metano e 22,4 litros de CO2. E 960 gramas de metano está para X. Então, 16x, que a gente está multiplicando em cruz aqui, que está igual a 22,4 vezes 960. Então, a gente vai ter 21.504 dividido por 16. Isso vai dar 13.344 litros de CO2 produzidos. Certo, pessoal? Essa é uma forma, a forma que eu acho mais fácil de fazer, que é por regra de 3, certo? Bom, agora vamos para uma outra parte do cálculo estequiométrico, que é o reagente em excesso. Quando a gente tem dois reagentes na reação, provavelmente um está em excesso. Não era fácil, era só a gente misturar que já teria a reação. Então, a gente vai se basear no reagente limitante para a gente fazer a nossa relação e calcular. Aí que fala, na reação, 2H2 mais O2 mais 2H2O. A gente coloca 3 gramas de hidrogênio e 30 gramas de oxigênio. Qual a massa de água formada? Aqui a gente tem as massas molares. A gente tem que ter a reação balanceada. Segundo passo, a gente vai descobrir que a gente está em excesso, que já mudou. A gente não vai precisar descobrir a relação. Então, a gente vai pegar e vai utilizar a nossa reação. Vai usar 2 mols de H2 por conta do coeficiente, está para 1 mol de O2. 4 gramas de H2 sobra 32 gramas de O2, que é 16 vezes 2, que é a massa atômica do O. 3 gramas de O2 está para X, então 4x é igual a 32 vezes 3, x é igual a 96 dividido por 4 e x é 24 gramas de O2. Então, se a gente reagir 3 gramas de H2 com 24 gramas de O2, tendo em vista que a gente possui 30 gramas de O2 no recipiente, a gente descobre que sobraria 6 gramas em excesso. Somente 24 gramas irá reagir. Então, o de maior massa é o que está em excesso. Como aqui, 30 gramas. Então, a gente vai calcular o que pede no exercício. Pede a massa de água formada. Então, a gente vai usar o H2 para calcular, porque ele é o nosso limitante. Então, a gente colocar 4 gramas de H2 está para 2 vezes 18 gramas de H2O. 2 por conta do coeficiente. 3 gramas de H2 está para X. 4x é igual a 36 vezes 3, x é igual a 108 dividido por 4, x é igual a 27 gramas de H2O formado. Pureza. Quando a gente tem a substância, ela sempre está acompanhada de impurezas. Então, para a gente calcular a pureza, a gente tem um cálculo mais certo assim, de quanto que a gente vai utilizar, a gente pode usar essa fórmula, que é a massa da substância pura dividido pela massa da amostra vezes 100. Então, a gente tem um exemplo. Qual a massa de CaCO3 presente em uma lua de 200 gramas de calcário, cuja pureza é 80%? A gente pega 100 gramas de calcário para 80 gramas de CaCO3 e 200 gramas é quanto? 100x igual a 80 vezes 200, x é igual a 16.000 dividido por 100, x é igual a 160 gramas de calcário. Também a gente pode fazer de cabeça, aqui é 1 para 1, aqui seria 2 para 2, então seria só multiplicar por 2. Nós também podemos seguir com a regrinha de 3. Agora, um outro cálculo é o cálculo de rendimento, que a gente costuma utilizar muito, principalmente em indústria, para a gente saber quanto que está sendo produzido. Bom, quando não é citado, a gente deduz que o rendimento é 100%, mas devido a vários fatores, a quantidade de produto obtida é menor que a calculada, como, por exemplo, perda de reagente durante a adição. Fatores como temperatura, pressão também alteram esse rendimento. Então, o rendimento pode ser calculado pela forma: quantidade real dividido pela quantidade teórica vezes 100, ou pela regra de 3, como eu vou ensinar para vocês.
Aí que fala, qual a massa de CaCl3 obtida na reação de 2 mols de CaO com 2 mols de CO2 se o rendimento for 60%. Então, a massa molar do CaCl3 é 100 gramas por mol. A gente vai ter essa reação. Então, aqui a gente vai ter 1 mol de CaCl3 para 100 gramas, que é a massa molar dele. E 2 mols de CaCl3 para X. Então, 2 vezes 100, a gente vai ter 200 gramas de CaCl3. 200 gramas é 100% de rendimento, mas eu não tenho 100, eu tenho 60. Então, eu vou colocar isso para X. Então, 100x é igual a 200 vezes 60. 12.000 dividido por 100 é igual a 120 gramas de CaCl3 produzido 17% de rendimento. Uma dica, pessoal, é que a gente tem 200 gramas para 100. Se a gente tivesse uma massa maior, a gente poderia ver que está divergente, porque a gente não tem um rendimento acima de 100, a gente tem um abaixo. Então, é sempre 100 sobre o rendimento real que a gente vai ter, que é 60% nesse caso. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Caso não tenha entendido alguma coisa, pode estar mandando no nosso grupo do Telegram ou deixar na caixinha de perguntas do nosso Instagram. Até a próxima aula.